Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Grande abraço para todos vocês. Aqui o pastor Matias Contreras, da Paz Church. E é uma alegria darmos início a uma nova temporada de Casa de Paz. Se você está aqui reunido numa casa, realmente é o nosso desejo poder nos conectar com você e que muitas pessoas possam conhecer Jesus. Desde já, aproveite essas semanas de Casa de Paz para convidar a maior quantidade de pessoas possível que precisam de Jesus, que talvez não estão caminhando com Jesus. Deus quer te usar para que elas possam ter um encontro com Jesus. Hoje, nessa primeira palavra das Casas de Paz, vamos estar compartilhando sobre 5 princípios poderosos que a palavra de Deus nos mostra que todo ser humano deveria conhecer. O primeiro deles é que Deus nos ama. Eu quero deixar essa verdade muito clara para você. Deus te ama. Você não está aqui por acaso. Ele tem propósito para a tua vida. Ele ama você. Não importa o que o mundo tenha falado. A Bíblia nos deixa bem claro as suas verdades. João capítulo 3, verso 16. Disse, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma verdade para nós. E nada pode mudar essa verdade. Isso é uma expressão profunda da parte de Deus para conosco de amor. O desejo é uma declaração verdadeira, forte, de se conectar conosco. Ele era Deus, continua sendo Deus, mas agora tomou forma de homem para vir aqui na terra e se conectar conosco. Mas ele veio para morrer na cruz do Calvário, para poder conectar conosco. E é um convite de parte de Deus para a gente também poder nos conectar com Ele. Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho e o Filho entregou a sua vida por amor de nós. Deus criou você com propósito e deseja profundamente ter um relacionamento com você. O seu amor é incondicional. Talvez você possa pensar, mas eu não sou digno de amar. Eu não mereço ser amado por Deus. Mas ainda assim, Deus te ama e nada pode mudar essa realidade. Assim como um pai ama o seu filho incondicionalmente, independente dos erros do seu filho, ainda assim ele continua amando o seu filho. Assim também Deus ama você incondicionalmente. O amor de Deus não é conquistado pelos nossos méritos, mas sim ele é recebido por aqueles corações que estão abertos para receber o amor de Deus. A Bíblia também nos diz em Romanos capítulo 5, verso 8, diz, mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, nisso mostra seu amor, Deus para conosco, que ainda quando nós estávamos em pecado, ainda na condição de pecado, Ele não nos olhou de longe, Ele não nos desprezou, Ele nos amou profundamente e Ele continua te amando ainda na sua condição, não importa qual ela seja. Ainda nessa condição, Deus veio a morrer por nós. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar com você. Deus te ama. O segundo dele é que é de fato uma verdade, o pecado nos separou de Deus. Essa é a segunda verdade. O pecado nos separou de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Às vezes nós temos um conceito de nós mesmos que temos sido bons cidadãos, bons familiares, bons vizinhos, né? E talvez não olhamos para nós como que tivéssemos pecado, mas diante da lei de Deus, nos seus mandamentos, todo ser humano tem pecado. E a mesma Bíblia diz que quem diz que não tem pecado está mentindo. E mentir é pecado também. Então, quem diga que não tem pecado já está pecando pelo fato de não assumir a sua condição no pecado. Talvez a gente fez alguma mentira, algum engano, talvez roubou alguma coisa, até na inocência, né? Ainda sejam pequenas ações, mas que não estão conforme ao agrado de Deus, se tornam pecado. Tudo aquilo que faz, que está fora da vontade de Deus, é considerado pecado. E nós, nessa condição de pecadores, ficamos destituídos
da glória de Deus, ou seja, impedidos de ter acesso à presença de Deus. Deus criou tudo para viver dentro de um âmbito de sustentação. Eu digo que, assim como o peixe foi criado para viver dentro de um ambiente da água, para ele poder subsistir, assim também o ser humano foi criado para viver na glória de Deus. E assim como você tira um peixe da água, nem precisa matar ele, simplesmente pelo fato de viver fora do seu ambiente, ele começa a morrer. O peixe fora da água morre. Não precisa você bater nele, matar ele. Ele vai morrer pelo fato de estar fora do seu ambiente. Assim também o ser humano, o fato de ficar fora da glória de Deus é motivo de morte para nós. O salário do pecado é a morte eterna para o ser humano. Esse é o resultado. A Bíblia nos mostra claramente isso. Mas não é a vontade de Deus, não é o desejo de Deus que nós vivamos nessa condição. Deus quer que nós vivamos na sua glória, na sua presença, que nós possamos ter essa conexão direta com Ele. Porém, o pecado tem se tornado um impedimento para nos relacionar com Deus. O pecado nos afasta de Deus e cria uma barreira entre nós e Ele. De fato, nós precisamos de perdão dos nossos pecados. Uma parede que impede a luz entrar num quarto, ela é como um pecado impedindo que a presença de Deus, que é a glória de Deus, possa entrar na nossa vida. O pecado nos prende, porém Cristo nos liberta. Isso nos leva à terceira verdade. De fato, Jesus é a solução. Jesus veio para resolver o conflito do pecado. Deus não quer que a gente viva longe dele. Ele quer que nós, assim como um peixe, ainda possa estar moribundo no seu último suspiro. Se ele volta na água, ele volta a viver. Assim também nós, ainda que tenhamos vivido em pecado e, consequentemente, longe da glória de Deus, então, se nós voltarmos a Jesus, voltaremos à vida, e não só aqui nessa terra, sino à vida eterna. Uma coisa é fato, viver sem Jesus é muito triste. Isso dói no coração. A nossa vida longe de Deus é sofrida. Nós não tivemos promessa de que nós viveríamos livres de aflições nesse mundo. Porém, sim, tivemos promessa de que ainda que enfrentássemos situações, Ele não nos deixaria, Ele nos daria a saída, Ele estaria conosco até o fim. E Ele já venceu o mundo, já venceu o maligno, já venceu as circunstâncias difíceis, então Ele também nos levaria de vitória em vitória. Mas quando não temos Jesus na nossa vida, isso se torna tão difícil, porque nós temos que ir nas nossas próprias forças, tentando resolver os desafios da vida. E a vida não é moleza, realmente. Ela vem com muitas situações, nos trazendo agóvio, trazendo dor, trazendo depressão, trazendo realmente doenças, mal ao coração. Nós ficamos tristes nessa condição, não podendo resolver, desesperançosos, não tendo solução nenhuma. Mas Jesus é a nossa solução. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Ou seja, pelo sacrifício de Jesus, nós fomos libertos, fomos curados e não precisamos viver mais em escravidão. Não precisamos viver mais em opressão ao diabo, aos seus planos. E não precisamos continuar vivendo nessa depressão, nessa angústia no coração. Nós podemos agora ser livres. Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. E ressuscitou para nos dar vida, e vida abundante, vida eterna. Como alguém que paga a fiança de um prisioneiro, culpado, para que ele seja solto, Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou a sua dívida e a minha dívida. A cruz é a prova de que o amor venceu o pecado. Não tem pecado que o amor de Deus não possa alcançar.
João capítulo 14, verso 6 nos diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não é por mim. Jesus é a solução. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é a verdade que nós temos que seguir. Ele é a vida que nós temos que viver. Ele é o caminho que nós temos que caminhar, que vai nos levar ao Pai. Não tem uma religião, não tem uma outra entidade, não tem um outro nome que possa nos dar salvação e libertação do nosso pecado, senão Jesus. A Bíblia também nos diz em Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nem há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não tem outro nome, não tem outra pessoa, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida que você possa seguir, que te leve à salvação eterna, que te leve a viver com o Pai. Só Jesus. Jesus não é uma opção entre muitas. Ele é a única solução. Quarto lugar, quarta verdade poderosa é que nós precisamos crer e receber. A Bíblia em Romanos capítulo 10, verso 9 nos diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Nós precisamos crer no coração que Jesus realmente morreu e ressuscitou, que Deus o levantou entre os mortos. Se você crer e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, ou seja, não simplesmente uma pessoa qualquer, um profeta qualquer, um bom mestre, não, Ele é Deus, Ele é o Senhor, e eu reconheço como o meu Senhor, como dono da minha vida, eu entrego a minha vida a Ele, eu realmente decido caminhar, vivendo agora a minha vida para Jesus, então eu serei salvo. Isso em nenhum momento diz que nós temos que alcançar a perfeição para recebermos a salvação. Ele diz que todo aquele que nele crê, então esse seria salvo. Basta a gente crer de coração e confessar com a nossa boca, ou seja, entregar a minha vida ao Senhor, verbalmente declarar que Ele agora é o Senhor da minha vida. Um presente só tem valor quando ele é aceito. Se você não receber a salvação que Ele já efetuou na cruz do Calvário, então, ainda que Ele morreu por nós não receberíamos esse presente. Nós precisamos recebê-lo, nós precisamos abrir o nosso coração e reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas, convidá-lo a morar na nossa vida. João capítulo 1, verso 12 nos diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aqueles que de fato reconheceram Jesus como Senhor da sua vida, eles então se tornariam filhos de Deus. Mas eu não era filho de Deus? Todos nós fomos criados por Deus, éramos criação de Deus. Para nos tornar filhos de Deus, nós precisamos reconhecê-lo, Ele, como nosso Pai. Amém? A salvação não é sobre merecer, é sobre receber. Sobre receber. E em quinto lugar, a quinta verdade que eu quero deixar com você é que nós, uma vez que entregamos a nossa vida, então recebemos uma nova vida em Jesus. Nós começamos agora uma nova vida em Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo e Ele transforma as nossas vidas. Mas uma coisa é verdade, em Cristo você não tem um recomeço. Em Cristo você recebe uma nova vida para viver. Se você entregar a sua vida para Jesus, você será não só perdoado, senão morto junto com Cristo, e você nascerá para uma nova vida no Senhor. Agora, uma vida em Cristo, uma vida redimida, uma vida livre do pecado, uma vida sem condenação, para viver verdadeiramente a vontade
do nosso Deus. Eu quero te levar nessa noite, nessa hora, nesse momento, a você refletir sobre esses 5 pontos. Deus te ama, de verdade, Deus te ama. Porém, o pecado tem nos distanciado de Deus e ele tem nos deixado longe de Deus. Mas Jesus veio para resolver o conflito do pecado. Ele morreu na cruz, ressuscitou vencendo a morte e nos dando a oportunidade, nos estendendo a mão para poder vir de novo para perto dele. Porém, nós precisamos crer e tomar uma decisão. Nós precisamos crer no nosso coração e entender que então agora está conosco. A bola está do nosso lado, do nosso campo. Nós temos que tomar uma decisão, seguir a Jesus. E se você seguir a Jesus, então saiba que você agora tem uma nova vida para viver conforme a vontade de Deus. Eu gostaria de poder fazer uma oração rápida agora aqui para todos nós. Feche seus olhos por um momento. Pai, muito obrigado, porque você pode revelar essas verdades para nós através da tua palavra. Que todos aqui possam sentir o teu amor. Sim, o inimigo tem tentado trazer condenação sobre as suas vidas, dizendo que eles não são dignos do teu amor. Que essa mentira caia por terra agora, em nome de Jesus. E que eles possam experimentar o teu abraço, o teu carinho, que o calor do teu Espírito Santo possa invadir os seus peitos, as suas vidas nessa hora, e eles possam saber que é um sinal do teu amor, Senhor, e que você está de braços abertos para receber a cada um aqui que tiver a coragem, a ousadia de poder reconhecer: eu preciso de Jesus. Pai, que hoje possa ser uma noite de salvação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E agora o nosso irmão aí na Casa de Paz vai estar liderando e conduzindo para um momento de conversa, para você poder refletir sobre essas verdades.